Filme de máfia, dramalhão italiano, crime real, o que de fato é Casa Gucci? Vale a pena realmente assistir ao filme? Essa e outras perguntas eu vou te responder aqui, agora. Antes de mais nada, eu queria te pedir para já ir se inscrevendo no canal, porque isso vai me ajudar muito aqui no YouTube. E aproveita para curtir também o vídeo, deixar aí o seu like e compartilha também com todo mundo que você acha que vai gostar, beleza? Casa Gucci conta a história da marca italiana e acompanha mais ou menos aí por 3 décadas a família, todas as confusões ali relacionadas pelo poder para decidir quem toma as decisões da marca e como ela se renovou, digamos assim, e também a história de Patrizia Reggiani, que é interpretado pela Lady Gaga, e do Maurizio Gucci, que é interpretado pelo Adam Driver. O primeiro ato do filme basicamente aborda como o casal se conheceu, a relação que eles vêm construindo enquanto casal, e você começa a sentir já ali um misto entre romance e às vezes interesse também. Então aquele momento que o diretor vai colocar uma pulga na sua orelha, uma pulga atrás da sua orelha, e já deixa ali você se questionar sobre que caminho aquilo vai percorrer, mesmo que você já saiba o final da história. E aí nesse ponto é importante a gente falar da química entre os personagens do Adam Driver e da Lady Gaga. Eles têm uma relação charmosa, uma química charmosa entre eles, que parece funcionar muito bem, principalmente aí nesse primeiro ato, aí depois é que as coisas vão mudando um pouco de figura. Consegue gerar na gente um misto entre amor e interesse. E aí, consequentemente, a personagem da Gaga percebe uma possibilidade de adentrando cada vez mais na família Gucci. O núcleo que faz a família Gucci, ele está relativamente bem construído. O elenco é incrível, disso a gente nem se fala. E é notável um exagero bem controverso. Você percebe que a construção do design de produção, ela faz com que a gente consiga entender as referências e para onde eles querem nos levar, que é ali aquele lado mais camp, aquela estética camp. E para quem não conhece o que é camp, camp é a estética do exagero, digamos assim. Se você já assistiu Hairspray, Barbarella ou até mesmo Batman e Robin, se eu não me engano de 1998, com Alicia Silverstone, pronto. Aquela estética mais um pouco exagerada, muito cheia de elementos, penteados, pronto. Ele tem um pouco dessa estética, mas não ao ponto de você falar que é um filme camp. Ao mesmo tempo, e eu acredito por se tratar de uma história de crime real, ele traz uma sobriedade, uma paleta de cor mais séria na maioria dos momentos, muito marcada pelo cinza, pelo branco, por um tom mais neutro e mais sóbrio ali. E aí, já que a gente tá falando de paleta de cores, os cenários são maravilhosos, mas eles são pouco aproveitados. A Itália é belíssima, né? Então eles circulam em vários locais, não só na Itália, mas em Nova York também. Mas eu acredito que porque gravaram isso em época de pandemia, não foi muito fácil aproveitar melhor as cenas como poderiam. E aí, uma coisa que você percebe, voltando a isso que eu falei da estética, é que praticamente tudo é calcado em cima da ideia de tentar equilibrar. Ele traz um exagero, e isso você vê refletido também na construção dos personagens. A personagem de Lady Gaga, ela rouba muito a cena, você enxerga o lado camp nela, mas ao mesmo tempo você enxerga que aquilo pode ser real. E sim, uma pessoa com excessos, ela pode se comportar daquela forma e ela pode se vestir daquela forma. Então, pra mim é um equilíbrio bem interessante. Eu vi que muita gente não gostou, muita gente achou que ele não sabia para onde ir, mas eu acredito que isso é um reflexo de quem era a família, sim. E um paralelo que eu faço aqui para justificar o meu ponto é que, por exemplo, se você for lá atrás, lembrar do filme Touro Indomável, muita gente falou que Robert De Niro, ele se segurou na atuação, não só nessa atuação, mas em outras também. Muita gente criticou e dizia que ele não sabia atuar, quando na verdade era um tipo de atuação mais contida. Então é comum, e eu entendo que você pode perceber uma atuação um pouco controversa, porque ela traz alguns elementos que você não está acostumado, ela é um pouco mais introspectiva, um pouco mais exagerada, que foge do comum, e aí você tende a achar ruim ou tende a achar, enfim, diferente. Claro, não tô querendo justificar, dizendo que ou alguém assistiu errado, ou alguém teve, enfim, mas pra mim, esse ponto foi pensado. Eu procuro entender que
Nada no cinema é feito por acaso, nenhuma cena é feita por acaso, e nesse caso aqui, o Ridley Scott, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo, ele tem escolhas muito bem acertadas. Pra mim, ele tá tirando onda, pra mim ele tá falando que aquele exagero que a família tinha, o exagero e a necessidade de se parecer luxuoso transformavam eles em pessoas bregas e exageradas, simples assim. E aí a gente precisa falar sobre a Lady Gaga. A personagem da Patrícia, ela vai muito além do alpinista social. E por mais que você perceba que há algum sentimento ali no meio ao longo da história deles, você também sempre percebe a marcação e os momentos onde ela demonstra um pouco mais de interesse e um pouco mais de necessidade de querer fazer parte daquele mundo, custe o que custar. Só que a Gaga, ela coloca isso de uma maneira tão complexa e com a dualidade tão bem feita e tão marcada que você, em alguns momentos, passa a compreender algumas ações dela ou até querer justificar, porque ela vai da moça interesseira, digamos assim, passa por um relacionamento e aí ela meio que vira uma vítima ali, ignorada por aquele patriarcado forte preso naquela família, e principalmente também pelo resultado das ações que ela teve. O marido passa a desprezá-la, mesmo que as ações dela, por mais antiéticas que tenham sido, e ela deixa bem claro que ética não é o forte dela, faça com que ele tenha chegado onde ele chegou. Então você percebe isso até na cinematografia. Como? Quando no terceiro ato, o filme ele se volta totalmente para o Maurício. Ele começa a escantear a Gaga, assim como foi feito na narrativa. Então, para mim, isso é uma metalinguagem, eu gostei muito, e eu sempre vou dizer que Ridley Scott não dá ponto sem nó. Não escolhe enquadramento ou decisões narrativas sem motivo. Para mim, tá tudo ali, sabe? Para mim, em resumo, é um filme sobre a família, sobre os exageros, sobre quem ela pensava que era, digamos assim, como se ela, por ser quem é, tivesse todo o poder e pudesse fazer qualquer coisa. É um filme para poucos, não é todo mundo que vai gostar, pode ser que, na verdade, eu acho que poucos vão realmente gostar do filme, vão achar até um filme longo, mas eu também acho que não teria como contar toda a história, são 3 décadas, né, e em 2 horas e meia. O diretor escolhe se debruçar por detalhes importantes, como questões de fraude, como questões que são relevantes, que foi determinante para entender o caminho que a empresa ia, quem seria responsável por ela ou não. Então, assim, era importante estar ali, ao mesmo tempo ocupa um espaço na narrativa que a gente termina sentindo, e talvez sentindo ela um pouco mais longa do que o necessário, mas querendo ou não, o recorte de tempo para mim foi muito grande. Eu acho que se eu fosse colocar alguns defeitos nesse filme, eu diria principalmente que esse recorte de tempo é que passou um pouco. Eu entendo, claro, mas achei um pouco demais ali. Aí, consequentemente, isso ia prejudicar o desenvolver da história. Outro ponto que a gente deve falar também é que se você conhece, se você tem um background da história, e se você conhece também um pouco de história da moda, um dos dois pelo menos, ou do crime ou da história da moda, você vai se relacionar com esse filme de uma maneira um pouco mais íntima, porque ele traz nomes importantes, tipo Tom Ford, quando assumiu, o desfile que fez a Gucci entrar no circuito comercial novamente, lá em 1993, eu acho, eu não lembro agora, mas enfim. Então, pra quem eu adoro os três, eu adoro moda, adoro história de crime real. Eu realmente conhecia todo esse background da história, então pra mim foi bem legal e bem importante reconhecer todos aqueles elementos ali da alta moda do período e do que fez a Gucci ser o que ela é, todos os percalços, enfim. No geral, é um filme bom, pra mim é um filme ok, é um filme que entrega um bom resultado, tem uma direção excelente, eu gosto muito da direção do Ridley Scott, eu costumo dizer que ele nunca erra, porque como eu falei aqui antes, pra mim, ele sempre justifica as decisões que ele toma. Então é isso, pessoal. Muito obrigada para quem ficou até o final do vídeo. Se você concorda comigo, comenta aí embaixo. Se você discorda, comenta também, que ninguém é obrigado a concordar comigo. Me fala o que é que você achou, se gostou ou não gostou do filme. E aproveita para se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais e me diz também se você quer ver alguma coisa por aqui. Beleza? Até o próximo vídeo.